dentro desse período que o senhor saiu daquela situação que o senhor estava encarcerado e começou a pregar um Jesus que até então não era de total conhecimento e começou o Desafio Jovem, mas dentro dessa sequência, qual foi assim a sua introdução no meio evangélico? Através do pastor, hoje líder da Assembleia de Deus, o Manuel Ferreira, ele tinha um trabalho chamado Missões Palavras de Vida, no qual ele instava toda a igreja a sair procurar os drogados. E o pessoal veio procurar. E a gente zombava dos crentes e zoava porque a gente era maluco, todo cabeludo, de roupa assim, e veio os crentes de Bíblia, de terninho e tal, nós mandava ele plantar batata. Mas um dia fomos convidados para ir a um culto e não fomos. Passados uns dias eu estava estudando no Diocesano, fazendo contabilidade, e um dia eu senti, ou melhor, em São Paulo, eu estava indo a São Paulo no Instituto Teológico Pio XI, porque eu tinha muito contato com os missionários, com os caras que estavam se formando padre e tal, né? E eu estava jejuando um dia lá no Instituto Teológico, o céu cinzento de São Paulo, e de repente eu vejo uma visãozinha no céu assim. Tá vendo essa igreja? Mostrou aquela igrejinha pequenininha da Assembleia de Deus aqui na Rua Conde com a José Bonifácio. Eu digo, tô. Você vai para ela, vai ser batizado nas águas e vai viver numa comunidade de amor. Mas tá bom. Aí um dia, uma terça-feira, eu estava indo para a escola, parei na igreja, estava tendo uma reunião lá, o pessoal, eu cabeludo, entrei na igreja, o que você quer aqui? Falei, Jesus me mandou aqui. É bom, se Jesus te mandou, entra. Entrou e tinha um culto na casa de uma irmã. E eu tinha feito uma música com o Salmo 131, porque eu gostava de louvar, enquanto eu jejuava, eu louvava e cantava, né? E orava. E justamente o cara foi ler, e era um sujeito muito burro, não sabia ler direito, com óculos torto assim, a carça na canelinha, aquele sujeitinho bem mequetrefe. E ele começou a ler um texto que era o Salmo 131. E eu tinha feito uma música no Salmo 131. Aí eu pedi para cantar, e os caras meio, né, todo assembleiano, daquele jeitão, ficaram meio assim, mas disseram, não, canta. Na hora que eu cantei, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim. Fiz calar e sossegar minha alma como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mamãe. Caiu fogo do céu naquela congregação, e todo mundo falava em línguas. Dali então eu falei, puxa, é aqui, o barato doido tá aqui de novo. Encontrei-me com aquela mesma vibração da visão que eu tive no hospício. No hospício. Falei, é o lugar, né? E ali comecei. Só que assim, como eu era muito louco e ideias totalmente divergentes da igreja, eu não consegui ser formado dentro da igreja. Eu ia tal, só que eu causava muita polêmica. E eles então tinham a paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, irmão. Me recebia, mas me recebia assim com certa ressalva. Ou seja, pastor Marçal, eles ficaram felizes com o que o Senhor tinha realizado na sua vida, né? Porque a gente observa assim uma ação extraordinária, né? O Espírito Santo que fala contigo na cela e te dá o alívio e preencheu aquilo que você estava procurando, sentindo ali, uma oração de um moço lá que a princípio você desprezou, mas aquela simples oração sacramentou a mudança. Posteriormente, uma visão de uma igrejinha pequenininha e tal. Então, tudo ações do Espírito Santo. E aí o senhor chega na igreja e as pessoas ficaram felizes com isso, mas não ficaram felizes com o trabalho que o Espírito Santo tinha colocado o senhor para fazer. Não só isso, mas o jeito da madeira, né? O senhor vem com um palavreado diferente, de um mundo diferente. É certo que o pastor Ferreira tinha visão de acolher esse povo, tanto é que ele me recebeu em casa dele muitas vezes, me deu dinheiro para viajar, para fazer as missões, me deu carta para a América do Sul inteira,
me disse que eu o representava, eu tenho essas cartas até hoje, né? Que eu o representaria na Convenção Internacional Pentecostal que haveria no sul do continente. Então ele me deu muito apoio. Mas a igreja em si eram pessoas que tinham um ritual muito severo. E eu era meio relaxado, um drogado, né? O drogado ele não é igual à pessoa normal e ele não fica igual. E eu comparo isso ao gadareno. O senhor lembra da passagem do gadareno que Jesus salvou o gadareno, que ele vivia com corrente, vivia nu, no sepulcro, tal, ninguém podia com ele. Quando ele quis seguir com Jesus e com os apóstolos, Jesus falou: não, vai para os teus e conta quão grandes coisas Deus te fez. Ou seja, ele não foi formado por Cristo. Ele recebeu a cura e já foi pregar. Isso talvez para não entrar em choque com aquilo que... Já pensou o gadareno falando com Pedro, Tiago, João, tudo com os judeus convictos? A exemplo do que aconteceu com o senhor, ou seja, dentro da igreja, dentro das normas organizacionais, dogmáticas da igreja, com costumes e tal, isso ia chocar, ia trazer um certo conflito. Na verdade, chocou, e eu continuei dentro da igreja, né? Fui separado para o diaconato, depois fui presbitério, depois evangelista, e aí fui para... Só que eu ia na igreja, mas eu mantinha o trabalho de evangelização por fora. E até que a associação não ficou vinculada à igreja. A Associação Desafio Jovem ficou como uma associação civil sem intuito do lucro. Então, assim, o chamado, vamos colocar assim, né? Aquilo que o Senhor determinou para que você fizesse, você fez à parte. À parte. Isso, fui fazendo por conta do Espírito Santo. Era muita oração, jejum, e aquilo que o Espírito Santo colocava em nosso coração, nós fazíamos. Então eu pegava o meu violãozinho, uma lambreta, e ia para os bares na madrugada, com a palavra, eu chegava nos bares gays, nos bares de nego bebendo, e, ó, Jesus te ama, Jesus quer te salvar e tal, essa história.